Bom, a nossa repórter foi ao Shopping do Povo perguntar para os transeuntes e clientes a respeito se eles acham que é pecado comer errado ou não. Vamos ver. Se alimentar mal é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Então as igrejas não deveriam ensinar a se alimentar corretamente? Sim, a igreja deve ter a preocupação com o aspecto social também dos seus membros, dando orientações que são oportunas e pertinentes no que tange a vida social. Com certeza, eu concordo que as igrejas deveriam não só de ter um ensinamento para a gente cuidar melhor do corpo, mas como também colocar à disposição nutricionistas, principalmente cristãs, para orientar na alimentação, nos hábitos diários. A gula é um pecado capital, não é? Então, não só o comer de excesso, como também escolher a comida que vai lhe fazer bem, é um dever de toda a igreja ensinar. Às vezes a pessoa tem que fazer um sacrifício de jejuar para fortalecer o Espírito Santo, né? Então tudo dentro do limite? Tudo dentro do limite. E as igrejas têm feito isso? Você tem observado? Não. No meu modo de ver, assim, de pensar, eu acho que deve ensinar sim. Você tem visto isso nas igrejas? Não tenho visto. Sim, não sei se é que eu estou indo pouco na igreja. Eu acho que a igreja tem que participar, sim, da alimentação, porque faz parte da saúde da pessoa, né? Você tem visto isso nas igrejas? Não. Não fala, não. Eu acho que é importante falar, sim. Eu acho que a questão da educação tem que partir da família, né? A igreja tem que falar muito da palavra de Deus, que o que alimenta o espírito é a palavra de Deus, né? Então, a questão da educação tem que ser vista na família. Não custa nada a igreja falar, isso até ajuda aos pais, mas eu acho que isso é questão mais da família do que da igreja. Bom, em cima dessa última fala, a gente pode questionar. Bom, e educação sexual? Tudo quanto a família crente quer que o pastor e os professores da escola dominical resolvam o problema deles. Educa meus filhos aí. Não é verdade? Não é da família? Né? Então por que educação alimentar é só da família? Olha, bom, o meu irmão Leandro Soares pediu um tempo aí para usar a Bíblia e refutar as palavras do pastor Otoniel, quando ele usou os versículos. Pode falar, pastor. Eu queria algumas considerações do nosso simpático pastor Otoniel. Primeiro, Paulo realmente, 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele usa de um princípio que se refere a várias áreas da vida e não apenas a prostituição, mas também a alimentação. Por que nós cremos isso? Primeiro, porque em 1 Coríntios 6,13, quando ele fala os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, os eruditos em grego reconhecem que ele está aqui simplesmente citando uma crença popular para depois refutá-la. Então Paulo não está afirmando que o organismo não é importante. Como que eu provo isso também biblicamente? O próprio Paulo em Romanos 16, 18, ele falou o seguinte: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então Paulo fala de uma classe de pessoas que serve ao seu próprio ventre. Então, se ele não se preocupasse com a saúde física, ele não daria essa repreensão. E um outro detalhe importante, ali em Mateus capítulo 15, quando Cristo fala que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai que contamina o homem, a questão ali não é alimentação. Por quê? Primeiro, o público a quem ele falou aquilo era judeu. Tinha carne de porco naquela mesa? Não tinha. Então está descartada a hipótese de Jesus estar falando de alimentos imundos. A resposta para essa declaração de Cristo está em Mateus capítulo 15, versículo 20. Ali o problema é outro, né? O versículo 2, primeiramente, fala assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E aí Cristo faz a declaração, não é o que entra que contamina, mas o que sai. E aí, pastor, no versículo 20, ele mata a charada. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, Cristo não fala de carne imunda aqui. Senão ele falaria abertamente, são essas coisas, adultério, prostituição, que contaminam o homem, mas o comer carne de porco não contamina. O objetivo de Cristo não é tipo de alimento. O objetivo de Cristo é se referir àquele ritual da tradição dos anciãos de que comer
com as mãos deixou o alimento impuro. E, portanto, em Marcos 7,19, quando afirma que ele considerou puros todos os alimentos, ele está dizendo simplesmente o seguinte: ele considerou puro todos os alimentos, mesmo que você coma-os sem lavar as mãos como ritual de purificação. E o último texto, pastor, é Gênesis 9,3, quando fala ali para tudo que se move servosá para alimento, nós não cremos ali, ó, isso é uma brincadeira simplesmente, que Deus está incentivando o canibalismo, porque o ser humano também se move, né? O tudo que se move ali tem que ser interpretado à luz de Gênesis 7,2. Antes da lei mosaica, Deus fez distinção entre animais puros e impuros, não é uma lei de Moisés. Portanto, o tudo que se move e servosá para alimento é tudo que é limpo. Porque se fosse o imundo, então eu posso comer a cobra, o lagarto, o cachorro, o gato, o camelo, o cavalo e o próprio ser humano, porque também se move. Então nós não podemos interpretar Gênesis 9, verso 3, sem lembrarmos da distinção feita em Gênesis 7, versículo 2. Eu só não queria vazar o debate para alimentos considerados puros ou impuros, ou animais limpos, ou como é que fala? Limpos ou não limpos, né? Do Antigo Testamento, imundos, isso. Porque esse seria um outro debate. Certo. Tá? E já que você está com a palavra, tem uma pergunta aqui da Inesila Maza Benevenuti, de Muqui, no Espírito Santo. Por que o adventista não come carne se Isaac mesmo pediu que Esaú preparasse um guisado para ele? Onde está escrito que comer carne é pecado? Veja bem, essa informação, existe muita literatura apologética de má qualidade nesse nosso país. Quando afirma que o adventista não come carne, não é assim. Ensina-se a dieta vegetariana, mas o adventista é livre para comer a carne que ele quiser, com exceção das carnes imundas, que não é o nosso debate aqui. Mas o adventista come carne. Nós cremos o seguinte, pastor, a alimentação ideal de Deus é a de Gênesis 1:29. Qual foi a alimentação que Deus deu em Gênesis 1:29? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dão fruto, isso vos será para mantimento. Nós cremos que Deus quer nos reeducar para isso. A dieta do Éden não incluía carne, porque senão teria que matar os animais e a morte não existia, porque não havia pecado. Então, depois do dilúvio, pastor, houve essa necessidade da alimentação cárnea, Então, respondendo à pergunta dessa nossa irmã, Deus... O nome dela é Inesila. Querida Inesila, o adventista come carne sim, a orientação é para ele se reeducar a voltar à dieta do Éden, porque quando nós estivermos no céu, na nova terra, nós não vamos comer isso, carne. Então, vamos nos reeducando aqui para acostumarmos o nosso estilo de vida lá no céu depois. Seu colega Lumar Tavares, de Natal, no Rio Grande do Norte, diz que é vegetariano há 40 anos e se considera saudável. Carne é desnecessária à alimentação, desde que a proteína seja suprida pela soja e outros alimentos. Não pode ficar sem proteína. Exatamente. Então tá bom. Leandro Ramalho, de Uberlândia, em Minas Gerais. Temos de entender que é a vontade de Deus para nós. Ele tem mostrado na Bíblia diversos mensagens sobre como devemos adorá-lo, inclusive através da alimentação. Pablo Santos, de Boituva, em São Paulo. É pecado sim, pois nós somos aquilo que comemos. Se comemos porcaria, assim seremos. O organismo bem nutrido se comunica melhor com Deus, pois já diz o ditado, corpo são e mente sã. Então, pastor Otoniel, essa frase que o Pablo usa, de somos o que comemos, não é inclusive cristã, ela é usada, nós somos aquilo que nós comemos e tal. Se você se alimenta mal, se trabalha mal, produz mal, vive mal. Se você se alimenta bem, tudo é bem. Isso não influi na parte espiritual? Então, aí é que está óbvio que como já foi falado, eu vou voltar a dizer novamente, o homem é um ser integral. Se ele não comer bem, se não estiver bem alimentado, isso vai influenciar. Agora, daí a um salto para pecado, existe uma distância. Por exemplo, o Senhor Jesus ficou 40 dias sem comer. Isso trouxe prejuízo para a vida dele? Físico? Está perguntando para mim? Perguntando ao senhor. Esse é um grande mistério. Então. Eu tenho um colega, presbiteriano independente, pastor também lá no Paraná, que faz jejuns de 40 dias e termina sempre na UTI do hospital. Então. Ele está pecando contra o tempo do Espírito Santo? Eu tenho convicção absoluta disso. Então. Claro que está.
Ele está sendo irresponsável, inclusive com a família dele. Então a coisa é da comida. Agora, e se eu estiver submetido, eu vou estar pecando? Se eu estiver submetido a uma condição dessa? Aí é outra história, pastor. Se eu estiver preso num campo de concentração, eu não posso comer, por que não me dá comida? Se eu estiver no campo de concentração preso e adulterar, é pecado? Claro. Ah, então, irmão, comida não. Pastor, pecado, ele é universal, em todo tempo, em toda época. Então no campo de concentração não é pecado adulterar? Não, lógico que é. Obviamente. O que eu estou pondo é uma distinção. Eu estou falando que ao não me alimentar bem, eu trago um prejuízo físico e vou colher a consequência dela. Só que esse ato não induz um pecado. Não, eu acho que a gente tem que diferenciar. Se eu posso me alimentar bem e me alimento mal... Aí sim. Então, mas é isso que nós estamos discutindo aqui, pastor. Então, mas é isso que eu estou falando. Isso é ponto fechado. Nós já acertamos. A igreja, então, não deveria orientar como se alimentar bem? Olha, será que não existe? Vamos ser bastante abertos aqui, inclusive na presença do irmão adventista, que eu pedi para a produção trazer um adventista, que é a única denominação que eu conheço que bate firme nesse ponto da saúde. Então, não só alimentar, saúde. Por exemplo. Mas é de cunho geral, por exemplo. Nós já levamos lá psicóloga, já levamos advogada para falar, já levamos... como que chama esse pessoal da área de saúde que trabalha com acompanhamento da mulher? Útero... Ginecologista, obrigado, me fugiu a palavra. Ginecologista. Já levamos pessoal de diversas áreas para ensinar. É importante. Claro que é importante. Ser importante não quer dizer que é essencial. Não quer dizer que os irmãos que não fazem isso estão negligenciando ou pecando. Eu não sei, é isso que nós estamos discutindo. Eu tenho dúvidas sobre isso. Se eu não cuidar bem do meu corpo, aquilo que eu ia dizer, quando eu era jovem, para poder estudar para as provas, sem prejudicar o meu trabalho, que eu tinha que trabalhar durante o dia, o que eu fazia? Eu tomava Coca-Cola misturada com café para ficar 2, 3 noites fazendo trabalhos de escola. Sabe o que eu ganhei? Uma úlcera gasta. Não só isso. Tive um esgotamento nervoso, fui parar no pronto-socorro. Obviamente que quem não dormir bem uma noite de sono... Isso não é pecado? Depende da situação. Eu não pequei, eu acho que eu pequei. Claro que eu pequei. Foi, Deus lhe perdoou. Não, claro, Deus me perdoou. Você precisou o quê? Ficar acordado? Se eu tivesse agido com mais responsabilidade ao longo do ano e feito os trabalhos desde o começo, quando o professor pediu... Mas isso você está falando do seu cabedal de conhecimento atual. Claro. Agir responsavelmente desde o começo. Respondendo o nobre companheiro, ele fez a citação do ventre ali também, do texto que ele leu que fala sobre o ventre. E logo em seguida dá a explicação que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, utiliza algumas partes do corpo, coração, rins e ventre, ele é sabedor disso, para discernir ou para demonstrar sentimentos, aquilo que se sente ou que é do interior do homem, né? Da sua alma, do âmago do seu sentimento. E é o que o texto diz, não tem a ver com o ventre, com comida. Isso realmente não tem a ver com isso. Deixa eu só correr um pouquinho, que o tempo está acabando. O senhor quer uma última palavra do senhor? Se eu sei que o senhor queria falar. Está terminando já, né? Então vou dizer só uma última palavra. Eu queria, pastor, só ler um texto para finalizar, para estimular o nosso querido telespectador, né, a ter esse cuidado com a saúde e mencionar que eu estou aqui no estúdio com o meu querido amigo Marcos Júnior. Ele leu um livro de Ellen White, ele está lendo um livro da escritora cristã Ellen White, que é Conselho sobre Regime Alimentar. E ele, em 20 dias, ele perdeu 6 quilos. E ele disse que o raciocínio dele é outro, ele disse que o aspecto físico dele é outro. E tem um estudo, pastor, que saiu no jornal Zero Hora, de 9 de fevereiro de 2011, que diz o seguinte: fast food e comida e muitos enlatados reduzem o QI. Ou seja, se reduz o coeficiente de inteligência, como é que eu posso receber uma boa comunicação do Espírito Santo? Será que eu não estaria pecando em impedir que ele se comunique comigo? E eu gostaria de terminar lendo esse texto aqui, que é Êxodo 15, 26, que diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, inclusive de saúde,
e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Muito bem. Infelizmente o Vejam Só não aumentou de tamanho, embora a gente esteja querendo muito que isso aconteça. Então, rapidinho o resultado da enquete, lembrando a você que o contato do irmão Leandro Soares Quadros, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e o do pastor Otoniel Rodrigues, do Ministério Evangélico de Missão Integral Graça, ambos os contatos estão no vejamsol.com.br, vai lá na aba Convidados e você tem o contato deles e pode encaminhar para eles os seus questionamentos, suas dúvidas, etc. Resultado da enquete. Responda honestamente, qual é o seu grau de preocupação com a alimentação sadia? Houve um empate. 34% votaram que estão preocupados entre 70% e 90% e também entre 40% e 65%. Na média. Depois, 18% votaram 100% de preocupação e 14% votaram com menos de 30%. Legal. Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Grade? Academia Teológica da Graça de Deus foi Mariluce Cristina Real, de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só, alimentando-se bem, tá?